Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a Palavra de Deus, parte de sábado pela manhã e hoje domingo. A gente vai estudar essas duas lições porque ontem eu não preparei o vídeo, mas eu vou fazer os dois vídeos num só. Na parte de sábado a gente temos a mensagem de Hebreus. A gente vai entender algo de interessante nesse contexto aqui na parte de sábado. Nós vemos aqui, olha, uma tirinha aqui de escritos, olha só como está. Na primeira diz assim, só Jesus na causa. Mas um jovem escritor diz assim, mas Paulo, não dá para escrever isso. Aí Paulo diz, então ele escreve assim, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Hebreus capítulo 2, versículo 18. O que é que a gente aprende a partir dessa tirinha? Às vezes aprende algo de interessante. Olha, no nosso clube de desbravadores, a gente tem um cara que é formado em biologia, que é Alfredo, e a gente sabe que quando a gente encontra algum animal, alguma coisa que a gente não tem um conhecimento sobre aquilo ali, a gente pode dizer só Alfredo na causa, porque ele tem o conhecimento, ele buscou. Então o que é que a gente aprende nessa tirinha? Se fosse só esse texto, só Jesus na causa, aquele povo ali precisaria entender por que só Jesus na causa. O que ele fez para que ele tenha esses méritos? Aí Paulo fala o seguinte em Hebreus capítulo 2, 18. Olha, ele sofreu provações, ele foi maltratado, ele foi até a cruz do Calvário, ele morreu por mim e por você. As experiências que vocês estão vivendo hoje, ele também viveu. Então essa parte de sábado foi justamente isso que eu aprendi. Deus quer falar conosco. Agora uma coisa, não adianta só ouvir falar de Jesus. Temos que senti-los, temos que ter uma experiência real com Ele. Não adianta só dizer, Jesus vai me ajudar. É claro, Jesus pode ajudar, mas Ele quer ter uma experiência real com você. Ele quer que você aprenda sobre a vida dele, sobre a história, sobre tudo que Ele fez por mim e por você. Você precisa entender que Jesus passou por provações mais severas do que as suas. E ele foi vitorioso. Em João capítulo 16, versículo 33, ele disse, no mundo passai por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci as provações. Agora, a lição de Hebreus, nessa semana, ela vai responder 3 perguntas. Quem é Jesus? Onde ele está? E o que ele está fazendo? Essas 3 perguntas, durante essa semana, a lição vai responder. Quem é Jesus? Onde ele está? E o que ele está fazendo? Então, essa foi a parte de sábado. Agora, entrando na parte de domingo, a gente vimos também outra lição tremenda do apóstolo Paulo. A gente vemos guardando firme o tema do domingo. Interessante que existe um documento judaico escrito por volta do ano 100 depois de Cristo, algumas décadas depois da carta aos Hebreus, e ali contém uma oração que diz assim, tudo isso falei diante de ti, ó Senhor, porque disseste que foi para nós que criaste esse mundo. E agora, ó Senhor, eis que essas nações que são consideradas nada, dominam sobre nós e nos devoram, mas nós, teu povo, a quem chamaste de primogênito, unigênito, zeloso de ti, é muito querido. Fomos entregue nas mãos deles. Então, essa oração, que foi do ano 100, depois de Cristo, a gente vê que é uma oração de clamor, pedindo a Deus, Deus, você disse que a gente somos seus filhos, somos criaturas do Senhor, mas essas outras nações que nem dá cabo do Senhor, nem se importa com a tua palavra, eles estão dominando sobre a gente. Mas a gente precisa encontrar algo. E tem uma pergunta que é feita diante desse cenário. Se eles eram filhos de Deus, por que estavam passando por tanto sofrimento? Às vezes, essa pergunta também surge no seu coração. Às vezes surge no meu. Pai, se eu sou teu filho, por que eu estou passando por tanto sofrimento? Mas a gente vai mais à frente que Paulo escreveu aos Hebreus para fortalecer a fé dos cristãos em meio às provações. Essa carta aos Hebreus foi escrita para fortalecer a fé daquele povo em meio às provações. E uma coisa que a gente entende que é legal, quando você vai para Hebreus capítulo 11, você vê Paulo pegando aquele grupo de pessoas, levando para uma viagem no passado. E o que é que aquele grupo vai encontrar no passado? Vai encontrar homens tementes à palavra de Deus, que foram fiéis ao Senhor, mas que passaram por provações severas. Um exemplo que a gente temos, o próprio Daniel foi jogado na cova dos leões, os leões que tinham passado muitos dias ali sem comer, mesmo assim ele saiu vitorioso. Vemos muitos exemplos na palavra de Deus no antigo Israel,
E a gente vemos, e esse capítulo 11 do livro de Hebreus é considerado como a galeria dos salvos, homens de fé, que decidiram viver pela fé no Senhor. Então era isso que Paulo queria falar e estava falando para aquele grupo de pessoas. E uma coisa, irmãos, não somente para ele, para mim e para você também. Eu não sei como é que está a sua fé nesse momento. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei se você está passando por alguma provação. Mas de uma coisa eu sei, o nosso Deus conhece, Ele sabe cada detalhe da sua vida. E Ele está falando para a gente nessa manhã também, nessa tarde. Ele quer falar para você o seguinte, olha, Deus passou, o meu filho Jesus passou por todas as provações. João capítulo 16, foi o texto que eu citei agora há pouco, João 16, 33 diz, no mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E como é? A gente pode dizer assim, mas foi ele que venceu, foi Jesus que venceu. Como é que a gente pode vencer? Existe um poder sobrenatural que a gente pode receber. João capítulo 16 fala da promessa do Consolador, o Espírito Santo de Deus. Ele está do seu lado, disposto a te dar poder para vencer as provações. Mas o que precisa acontecer? Precisa ter uma experiência real com Deus, um estudo constante. Aqueles homens viveram pela fé. Porque quando você vai para o livro de Hebreus, de Romanos, aliás, capítulo 10, versículo 17, fala que a fé vem pela pregação da palavra. E se você prega, é porque você tem um conhecimento, você aprendeu. Então, quer fortalecer sua fé? Fala de Jesus para outras pessoas. Fala com amor, com carinho, ora por essas pessoas. E era isso que Paulo estava falando para aquelas pessoas. Que nessa manhã, o Espírito Santo de Deus possa abençoar seu coração e que possamos fazer como os discípulos fizeram, pedir, aliás, como eles pediram a Jesus, Mestre, aumenta-nos a nossa fé. Que Deus possa abençoar vocês e que o Espírito Santo de Deus esteja te conduzindo à palavra de Deus em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos por essa mensagem, que teu Santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém.